Ele entrou na sala tremendo, com a roupa surrada e os olhos vermelhos, enquanto a família inteira se levantou apontando o dedo para a cara dele aos gritos. Ele está mentindo, não acreditem. Riram, viraram as costas e repetiram a versão deles com tanta certeza que todos na sala já tinham decidido. Mas quando ele abriu a boca e deixou escapar o que carregava calado há anos, o silêncio que tomou conta daquele lugar foi diferente de tudo. E o que veio depois, ninguém teve coragem de comentar. A terça-feira de março havia chegado fria em Ribeirão Preto, com aquele frio seco do interior paulista que não avisa, entra pela pele, pelos ossos. Arnaldo Ferreira Duarte acordou às 5 da manhã sem alarme, como acordava há 40 anos, porque engenheiro civil aprende desde cedo que o sol não espera. Ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto do apartamento que alugava no bairro Jardim Paulista. Um apartamento de 2 quartos, que cheirava a mofo nas paredes, com uma goteira na janela do banheiro que ele havia tentado consertar 3 vezes com fita isolante e massa corrida. Engenheiro que não conseguia consertar a própria goteira. Havia uma ironia ali que ele havia parado de achar graça faz tempo. Com 61 anos, Arnaldo Ferreira Duarte carregava no corpo a história de uma vida que havia sido grande e depois havia encolhido. O rosto era marcado por décadas de sol em obras, com sulcos profundos nas laterais da boca e uma testa que parecia ter sido esculpida à base de preocupações acumuladas. As mãos eram largas, calejadas, com as juntas grossas de quem passou décadas apertando parafusos, ajustando prumos, carregando projetos. Eram mãos que conheciam o peso de vigas de concreto e o delicado equilíbrio de uma planta baixa sobre a mesa. Mãos que haviam construído 3 pontes, 2 viadutos e pelo menos 14 edifícios residenciais que ainda se erguiam pela cidade de Ribeirão Preto como monumentos silenciosos a um homem que a maioria das pessoas havia esquecido. Ele se sentou na beirada da cama e olhou para o blazer pendurado na cadeira de madeira ao lado do guarda-roupa. Era azul marinho, comprado em 2009 numa liquidação de fim de estação, com os cotovelos já finos de tanto uso. Havia levado para a tinturaria na semana passada, uma despesa que o obrigou a cortar o jantar de sexta, porque queria estar apresentável. Queria que pelo menos a roupa dissesse o que as palavras poderiam não conseguir dizer, que ele era um homem sério, que merecia ser ouvido, que havia construído algo, mesmo que agora parecesse que tudo havia sido desmontado, tijolo por tijolo. No chão, ao lado da cama, estava a pasta de couro marrom. Ela era velha, muito velha, com as bordas gastas e desgastadas por décadas de uso, com o fecho de latão que já não fechava mais direito e precisava ser segurado com uma mão enquanto a outra abria o zíper lateral. Arnaldo havia comprado aquela pasta em 1988, no primeiro dia que assinou o contrato como engenheiro responsável de uma construtora em Ribeirão Preto. Marlene havia dado a ele como presente de comemoração, embrulhada num papel dourado, com uma fita vermelha, com um bilhetinho escrito à mão que dizia: "Para o engenheiro mais bonito do mundo, que vai construir coisas tão lindas quanto o amor da gente." Ele havia guardado o bilhetinho. Estava na pasta. Havia estado na pasta por 36 anos. Arnaldo se agachou, pegou a pasta com as 2 mãos e a colocou no colo. Por um momento, apenas ficou assim, sentado na beirada da cama, com a pasta sobre os joelhos, respirando devagar. Lá fora, Ribeirão Preto começava a acordar com o barulho de um caminhão de lixo na rua de baixo e o latido distante de um cachorro. O apartamento cheirava a café que ele havia colocado na véspera e esquecido, e ao mofo que a fita isolante nunca ia resolver. Ele e Marlene. Pensou no hospital. Pensou nos últimos 2 anos. Depois, Arnaldo Ferreira Duarte se levantou, colocou o blazer surrado, calçou os sapatos sem brilho que havia lustrado da melhor forma que conseguiu, pegou a pasta de couro marrom com as 2 mãos e saiu de casa.
O escritório do advogado Cláudio Ramos ficava no 12º andar de um edifício espelhado na Avenida Presidente Vargas, o tipo de endereço que existe para impressionar antes mesmo de a pessoa entrar. A recepcionista era jovem e usava um perfume caro que enchia o elevador. Os quadros nas paredes eram abstratos e provavelmente não significavam nada, mas custavam o suficiente para significar alguma coisa sobre quem os havia escolhido. Arnaldo notou tudo isso com o olhar profissional de quem passou décadas avaliando espaços. O piso era granito, importado, com aquele brilho frio que não perdoa poeira. O forro de gesso tinha pelo menos 5 metros de pé direito. As janelas davam para a cidade inteira. Ele conhecia essa cidade. Havia ajudado a construí-la. A recepcionista o conduziu pela porta dupla de madeira escura até a sala de reuniões. Arnaldo entrou e sentiu o ar-condicionado no rosto. Gelado, calibrado. O tipo de frio artificial que existe para lembrar às pessoas que aquele ambiente estava sob controle absoluto. A mesa era de carvalho, longa, com 8 cadeiras ao redor. 3 delas já estavam ocupadas. Gustavo Duarte estava sentado de lado na cadeira à direita, com um terno cinza escuro que Arnaldo reconheceu como da grife italiana que o filho havia mencionado numa conversa de 3 anos atrás, com um orgulho que mal disfarçava. 38 anos. O cabelo escuro, ainda farto, mas já com o início das entradas. O queixo forte da família, os ombros largos. Era um homem que havia aprendido a ocupar espaços, na cadeira, na sala, no ar. Estava digitando no celular quando Arnaldo entrou e não olhou para cima imediatamente. Foi um gesto pequeno, calculado ou não, que disse mais do que qualquer palavra. Renata Duarte Pinheiro estava do outro lado da mesa, com uma pasta de documentos aberta à sua frente e uma caneta na mão que segurava com a firmeza de quem está prestes a assinar algo importante. 35 anos, cabelo castanho preso num coque que parecia demandar disciplina até para se manter no lugar. Óculos finos de armação metálica que usava apenas quando queria parecer mais séria. E hoje os estava usando. Era advogada corporativa num dos escritórios mais importantes de São Paulo e havia feito questão de vir pessoalmente a Ribeirão Preto para esta reunião, o que Arnaldo não sabia se interpretar como respeito ou como ameaça. Felipe estava na cadeira mais afastada da porta, perto da janela. O caçula dos 3 havia completado 29 anos em janeiro e ainda carregava algo de adolescente na postura. Os ombros levemente curvados, o hábito de dobrar a ponta do guardanapo quando estava nervoso, o jeito de evitar o olhar direto que nunca havia desaparecido desde os 16 anos. Era o filho que menos aparecia nas reuniões de família, que morava em Campinas e trabalhava numa empresa de logística sem nunca ter pedido ajuda financeira ao irmão mais velho, o que Gustavo interpretava como orgulho. E Arnaldo sempre soube que era outra coisa. Era a necessidade de não dever nada a ninguém que pudesse cobrar. Via outras pessoas na sala. Arnaldo as identificou uma por uma com uma calma que custava mais do que aparentava. Vera Duarte, 55 anos, prima de 1º grau, com um blusão rosa que ela usava em todas as ocasiões que precisavam de uma aparência de familiaridade. Dona de casa em Sertãozinho, mulher de opiniões fortes sobre a vida alheia, que há décadas operava como a memória oficial da família Duarte, a repositória de histórias, de mágoas, de julgamentos que nunca tinham sido levados a tribunal, mas que em sua mente tinham sido julgados, condenados e arquivados com precisão. Ela estava sentada ao lado de Gustavo, com aquela postura de quem foi convocada para um papel importante e havia se preparado para ele. Ao lado de Vera, 2 primos mais jovens, Henrique e Darlene, filhos de outro ramo da família, que claramente não sabiam bem por que estavam ali, mas haviam aceitado o convite de Gustavo com a vaga promessa de que era importante para a família.
Eles trocavam olhares rápidos entre si, com a expressão de pessoas que percebem que chegaram numa peça de teatro sem ter lido o script. E Cláudio Ramos, ao lado da cabeceira, o advogado, 52 anos, de terno bege e gravata vinho, com uma expressão que havia sido cuidadosamente construída para parecer neutra, mas que Arnaldo, com a experiência de décadas lidando com homens de negócios, reconheceu imediatamente como o que era, a expressão de alguém que já sabe o resultado e está apenas administrando o processo. Arnaldo puxou a cadeira, colocou a pasta de couro marrom sobre a mesa. E antes que conseguisse sentar, Gustavo se levantou. Ele está mentindo. Gustavo disse isso antes mesmo de Arnaldo ter se acomodado na cadeira com o dedo apontado e a voz num volume que não precisava ser tão alto naquele espaço fechado, mas que havia sido calibrado para ser ouvido por todos da sala, para preencher o ar condicionado, para estabelecer desde o primeiro segundo quem controlava aquela narrativa. Não acreditem em nada que ele disser. Arnaldo se sentou devagar. Colocou as mãos sobre a pasta. Olhou para o filho. Gustavo continuou de pé, o dedo ainda apontado, como se estivesse indicando esse documento que ele está trazendo. Seja lá o que for, é falso. Já temos 3 laudos periciais confirmando a autenticidade da assinatura da nossa mãe. Já temos depoimentos, já temos tudo. Ele olhou para os primos, para Vera, para o advogado, incluindo todos na audiência que estava construindo. O homem que está sentado aqui abandonou a minha mãe quando ela mais precisava. Sumiu, desapareceu. Enquanto nós ficamos aqui cuidando dela, arcando com tudo, ele estava onde? Alguém sabe onde estava? A pergunta ecoou. Ninguém respondeu, porque a pergunta não havia sido feita para ser respondida. Havia sido feita para flutuar no ar como uma acusação com asas. Renata fechou a pasta de documentos à sua frente com um gesto controlado e tirou os óculos, os colocou sobre a mesa. Quando fez isso, Arnaldo soube que ela ia falar como a advogada, não como a filha. Papai, ela disse, e a palavra saiu com uma leveza cirúrgica que era pior do que gritar. Eu consultei 3 especialistas. A avaliação cognitiva que o Cláudio vai propor é padrão em situações como essa. Não é uma afronta, é um procedimento. Ela cruzou os dedos sobre a mesa. A mamãe assinou aquele documento de livre e espontânea vontade. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Contestar agora, 2 meses depois do falecimento dela, cria uma situação que vai machucar a todos nós. Quando ela disse, machucar a todos nós, Vera deixou escapar um som de concordância. Baixo, de alguém que confirma o que já sabia. Cláudio Ramos se inclinou levemente para a frente. Senhor Arnaldo, com todo respeito, o que seus filhos estão sinalizando é uma preocupação legítima. Dado o contexto dos últimos 2 anos, e eu digo isso sem julgamento, uma avaliação médica seria apenas uma formalidade para proteger todos os envolvidos, inclusive o senhor. Arnaldo olhou para o advogado, olhou para Renata, olhou para Gustavo, que havia se sentado novamente, mas mantinha o corpo inclinado para a frente, os cotovelos sobre a mesa, os olhos fixos no pai, com uma intensidade que carregava algo difícil de nomear. Não era apenas frieza. Era a intensidade de alguém que apostou tudo numa versão e precisa que ela seja verdade. Então, Arnaldo olhou para Felipe. Felipe estava olhando pela janela. Eu entendo, Arnaldo disse. A voz era baixa, serena, com aquela qualidade de quem encontrou a calma, não porque não sente, mas porque aprendeu que o descontrole não serve a nada. Entendo que vocês construíram essa versão juntos. Entendo que apostaram nela por 2 anos. Entendo que todo mundo nessa sala já decidiu. Ele fez uma pausa. Passou a mão sobre a pasta de couro. Eu apenas peço licença para falar. Gustavo bateu a palma da mão na mesa. O som cortou o ar condicionado. Não existe o que falar, pai. Não existe. A mamãe te tirou da herança porque você não estava lá.
porque você escolheu não estar lá. Os vizinhos viram, a enfermeira viu, tem depoimento, tem papel, tem assinatura. O que você tem? Uma pasta velha? E então aconteceu o ato que ninguém naquela sala seria capaz de esquecer enquanto vivesse. Gustavo se levantou, contornou a mesa em 4 passos rápidos, chegou ao lado do pai, olhou para a pasta de couro marrom sobre a mesa com uma expressão de desdém que havia sido cultivada por muito tempo e a empurrou para o chão. Não foi um acidente. Não foi um gesto no calor do momento. Foi deliberado, calculado, executado com a precisão de alguém que quer estabelecer uma hierarquia. A pasta bateu no carpete bege da sala de reuniões e se abriu. E as folhas saíram, documentos, papéis amarelados, fotos, relatórios, e se espalharam pelo chão. Esse tipo de teatrinho emocional não vai funcionar aqui, Gustavo disse, e voltou para a cadeira. O silêncio que seguiu durou 3 segundos. Ou durou 30 anos. Era difícil dizer. Arnaldo olhou para os papéis espalhados no chão. Olhou para o filho. Então, devagar, com os joelhos que doíam desde a quimioterapia do inverno anterior, abaixou-se e começou a recolher cada folha com as mãos que haviam construído pontes e viadutos naquela cidade por 3 décadas. Foi Felipe quem quebrou. Não consigo mais ficar quieto. A voz de Felipe saiu pequena no primeiro segundo, pequena e rouca, como algo que havia estado preso por tempo demais, e depois ganhou peso. Gustavo virou a cabeça para o irmão mais novo com um olhar de aviso que havia funcionado durante 20 anos de hierarquia fraterna. Felipe estava de pé, a cadeira empurrada para trás, as mãos abertas sobre a mesa, olhando para o pai ajoelhado no carpete recolhendo documentos. Felipe! A voz de Gustavo era uma parede. Não, Felipe não gritou, mas havia algo na forma como disse aquela única sílaba que fechou a porta, que não ia abrir mais. Não, não desta vez. Renata olhou para o irmão caçula com aquela expressão calculada que usava quando precisava avaliar uma situação antes de agir. Cláudio Ramos ficou imóvel. Vera cruzou os braços. Felipe deu a volta na mesa e foi até o pai. Se abaixou ao lado dele e começou a ajudar a recolher os papéis, em silêncio primeiro. E então, sem olhar para os outros, começou a falar. Ele não sumiu, Felipe disse. A voz era firme agora, com a firmeza de quem soltou o peso. Papai não sumiu enquanto a mamãe estava doente. Ele estava em São Paulo. Gustavo deu uma risada curta e seca. São Paulo, claro, bebendo em algum lugar enquanto a gente... fazendo quimioterapia. As palavras caíram na sala como algo concreto, com peso físico. E por um momento ninguém respirou. Ele tem câncer de próstata. Felipe se levantou, segurando uma pilha de papéis que havia ajudado o pai a recolher. Diagnosticado na mesma semana, Gustavo. Em agosto de 2 anos atrás, quando você me ligou dizendo que a mamãe havia descoberto e precisávamos de uma reunião de família, papai estava sentado numa sala de oncologia em São Paulo, ouvindo um médico dizer que o tumor havia se espalhado para os linfonodos. Renata tirou os óculos que havia recolocado. Ficou olhando para o irmão caçula. Ele pediu segredo, Felipe continuou. Via uma dor na voz que não era raiva. Era a dor de quem carregou algo pesado demais por tempo demais e agora estava finalmente depositando no chão. Me chamou no dia seguinte do diagnóstico. Chorou. Disse que não queria que a mamãe soubesse, que ela já tinha batalha suficiente, que queria que o tratamento dela fosse o centro das atenções. Disse que se vocês soubessem que ele também estava doente, a família ia se dividir ainda mais, e ele não queria isso para ela. Então pediu que eu fosse ao hospital com ele, uma vez por mês em São Paulo, nas sessões de químio, e que eu não contasse. Gustavo estava branco. Não o branco de quem processa uma informação. O branco de quem sente o chão se mover sob os pés. Você sabia, Renata disse para o irmão caçula. Não era pergunta, era constatação, dita num tom que estava tentando encontrar onde colocar aquele fato. Eu sabia. Felipe não se desculpou. Respeitei o pedido dele.
Cada vez que vocês me ligavam dizendo onde o papai estava, eu sabia onde ele estava. Estava num leito de hospital, com soro no braço. E eu ficava quieto, porque ele havia pedido. Porque era a escolha dele. Porque eu decidi respeitar. Arnaldo havia se levantado durante a fala do filho. Estava de pé agora, com a pasta reconstituída nas mãos, olhando para Gustavo e Renata com aquela calma inabalável que havia atravessado toda a manhã. Quando Felipe terminou, Arnaldo abriu a pasta e retirou uma pasta menor que havia dentro dela. Uma pasta azul com elástico. Prontuários, ele disse simplesmente. Comprovantes de internação. Relatórios de quimioterapia com carimbo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Colocou a pasta azul sobre a mesa. E aqui? Retirou uma folha separada. Uma foto, tirada pelo Felipe com o celular em novembro, 2 anos atrás, num quarto de hospital em São Paulo, às 14h22 de que você, Gustavo, assinou um depoimento jurando que eu estava bebendo num bar em Ribeirão Preto. Gustavo pegou a foto. Ficou olhando para ela. Era Arnaldo, num leito hospitalar, com soro no braço, com a cabeça levemente careca pelos efeitos do tratamento, usando uma camiseta branca de hospital. E havia, ao lado da cama, um copo d'água e um livro de engenharia com um marcador de página feito de papel dobrado. Exatamente o tipo de coisa que Arnaldo faria num hospital. Que leria um livro técnico entre uma sessão e outra, porque era quem era, porque engenheiro não descansa, porque havia sido assim a vida inteira. O queixo de Gustavo se moveu. A mandíbula trabalhou alguma coisa que não saiu. Renata se levantou da cadeira, andou até a janela e ficou de costas para a sala. Arnaldo Ferreira Duarte havia chegado a Ribeirão Preto em 1983, com 22 anos. Uma mochila e um diploma de engenharia civil que ainda cheirava a tinta fresca. Era filho de um pedreiro de Jaú e de uma professora de escola pública que havia vendido a bicicleta para pagar a primeira mensalidade da faculdade do filho. Havia estudado com bolsa nos outros 4 anos, trabalhando de madrugada como vigia em obra para complementar a renda, dormindo 4 horas por noite com a determinação de quem sabe que não pode desperdiçar nenhum centímetro do que foi dado. Em Ribeirão Preto, começou como estagiário numa construtora de médio porte, desenhando plantas baixas que nunca havia de ver sair do papel. Em 6 meses, havia se tornado indispensável. Em 2 anos, era o engenheiro responsável pela obra que mais impressionou a empresa naquela década. Um conjunto habitacional de 200 unidades no bairro Ipiranga que foi entregue 42 dias antes do prazo e com todos os itens dentro do padrão de qualidade. O diretor da empresa chamou Arnaldo para o escritório e disse que nunca havia visto isso em 30 anos de construção civil. Foi nessa época que conheceu Marlene. Ela trabalhava na empresa como assistente administrativa, cuidava das planilhas de obra, ligava para fornecedores com uma paciência que era impossível de fingir. Tinha o hábito de cantar baixinho enquanto conferia os números, o que os outros achavam excêntrico, e Arnaldo achava a coisa mais honesta do mundo. Alguém que encontrava alegria no trabalho que não merecia alegria. Foram casados em 1986, numa cerimônia pequena na paróquia do bairro, com 42 convidados e um bolo que a mãe de Marlene fez em casa, porque não havia dinheiro para confeitaria. Os filhos chegaram nos anos seguintes, e com eles chegaram as responsabilidades que crescem como juros compostos: escola, plano de saúde, aluguel, prestação do apartamento, conserto do carro, material escolar, festa de aniversário, formatura. Arnaldo não reclamou de nenhum desses pesos. Ao contrário, havia algo nele que se alimentava de ser necessário, que encontrava sentido na lista interminável de coisas a resolver. Ele era o tipo de homem que não dizia "eu te amo" com frequência, mas que acordava antes do sol para fazer o almoço de 3 pessoas antes de sair para a obra,
que lembrava do médico da filha mais velho do que a mãe, que deixava um bilhete na mochila do caçula quando ia para São Paulo em viagem de trabalho. A vida havia sido boa, e então havia parado de ser. A empresa onde trabalhava foi comprada por um conglomerado em 2015. Arnaldo tinha 54 anos e um cargo de gerente sênior que foi abolido na reestruturação. O acordo de demissão foi justo no papel, uma indenização que parecia generosa, até que os meses foram passando. E o mercado de construção civil foi encolhendo. Tentou abrir uma consultoria. Funcionou por 2 anos. Depois veio a pandemia, depois veio a crise. E o que havia sido uma vida sólida foi se tornando mais porosa a cada ano. E a poupança que havia construído com Marlene ao longo de 3 décadas foi descendo devagar como água num copo com fissura. Gustavo havia oferecido emprego uma vez, em 2019, na construtora que havia fundado e que crescia rapidamente. Arnaldo recusou. Não por orgulho simples. Havia pensado sobre isso, havia ponderado, havia conversado com Marlene. A conclusão foi que aceitar trabalhar para o filho colocaria nas relações uma hierarquia que nenhum dos dois saberia administrar. Gustavo interpretou a recusa como rejeição. Nunca havia pedido novamente. E então veio agosto de 2 anos atrás, com 2 diagnósticos no mesmo mês que foram como 2 trovões seguidos. Marlene, câncer de mama, estadiamento avançado, e Arnaldo, câncer de próstata, tratamento imediato necessário. 2 pessoas que haviam construído uma vida juntas, agora cada uma com sua batalha paralela, cada uma num hospital diferente, cada uma tentando proteger a outra do peso da própria doença. Marlene sabia do câncer de Arnaldo. Havia descoberto sozinha. Encontrou a receita médica na gaveta quando procurava o seguro do carro. Confrontou Arnaldo com aquela serenidade dela, com aquela paciência que havia sido cultivada por décadas de matrimônio. Ele havia chorado. Ela também. Então haviam feito um pacto silencioso que era ao mesmo tempo o mais absurdo e o mais profundo que 2 seres humanos podem fazer. Cada um fingiria que estava bem para o outro poder ficar mal com mais liberdade. Marlene tratou seu câncer em Ribeirão Preto, em casa, com os filhos ao redor, com a estrutura da família que se mobilizou com uma eficiência que comoveu os vizinhos. Gustavo pagou os melhores médicos. Renata organizou a agenda de consultas com a precisão de quem sabe gerenciar projetos complexos. Felipe visitava nos finais de semana que podia. E Arnaldo aparecia quando podia, que não era tanto quanto deveria, que não era o suficiente, que era menos do que qualquer filho ou cônjuge esperaria, porque uma vez por mês ia para São Paulo fazer quimioterapia e às vezes ficava 3, 4 dias recuperando-se num apartamento que alugava barato, perto do hospital, com náuseas que não passavam e fraqueza nos joelhos que não deixava nem sentar direito. Ele nunca contou para Marlene que havia ficado internado 2 vezes por complicações do tratamento. Marlene nunca contou para ele que havia dito para os filhos que ele estava sumido, porque era mais simples do que explicar um pacto que ninguém havia pedido permissão para entender. E assim, por 2 anos, a família havia construído sobre um segredo uma versão que parecia sólida como concreto armado. Até aquela manhã de março. Gustavo ainda segurava a foto. Renata ainda estava de costas para a sala, olhando pela janela para Ribeirão Preto lá embaixo. A cidade que o pai havia ajudado a construir, que ela podia ver de cima agora, com a nitidez de quem acabou de entender alguma coisa que não queria entender. Vera, a prima, havia ficado em silêncio desde que Felipe começou a falar. Ela olhava para as mãos no colo. Henrique e Darlene, os primos mais jovens, não sabiam onde olhar. Cláudio Ramos, o advogado, havia pegado a pasta azul com os prontuários e examinava os documentos com uma expressão que havia mudado substancialmente nas últimas semanas. A expressão calculadamente neutra havia sido substituída por algo que parecia confusão genuína.
A expressão de quem está calculando se o terreno onde está pisando ainda é estável. Cláudio, Renata disse do lugar onde estava, ainda de costas. A voz havia mudado. Não era mais a advogada corporativa, era uma filha que precisava de uma resposta. O documento que meu irmão apresentou, você o examinou pessoalmente? Eu examinei os laudos que foram trazidos. O documento em si, Renata virou. Você viu o original? Uma pausa. Gustavo me apresentou cópias certificadas. Renata e Felipe se olharam por um segundo. E foi então que o caçula abriu a bolsa que estava na cadeira ao lado da sua e retirou uma pasta diferente, uma pasta laranja, mais nova, com elástico e uma etiqueta escrita à mão. Precisei de 30 dias, Felipe disse, colocando a pasta sobre a mesa. Mas eu precisava de certeza antes de dizer qualquer coisa. Ele abriu a pasta. Dentro havia um laudo pericial. 2, na verdade, de 2 institutos diferentes, com carimbos e assinaturas e datas recentes. A assinatura de Marlene Duarte no documento apresentado por Gustavo, Felipe disse. E a voz não tremeu. Foi contestada por 2 peritos grafotécnicos independentes contratados por mim nas últimas 4 semanas. O primeiro laudo indica incompatibilidade com o padrão gráfico da assinatura habitual de Marlene Duarte, datado pelos documentos autênticos dela, coletados nos últimos 10 anos. O segundo confirma as mesmas conclusões, com percentual de incompatibilidade de 91%. O silêncio que desceu sobre a sala teve uma qualidade que era difícil de descrever. Era o silêncio de depois do trovão, quando o barulho já passou, mas a vibração ainda está no ar. Gustavo colocou a foto sobre a mesa. Ficou olhando para a pasta laranja. Há mais, Felipe continuou, e agora havia algo na sua voz que era quase cansaço. O cansaço de quem chegou ao fim de uma jornada longa. A enfermeira que prestou depoimento, a que disse que papai raramente aparecia. Fez uma pausa. O nome dela é Cristina Tavares. Ela é namorada do Gustavo há 18 meses. Descobri 3 semanas atrás, conversando com um primo do lado da mamãe que a conhecia da academia. Renata abriu a boca, a fechou. Olhou para o irmão mais velho. Gustavo não disse nada. Eu não sabia de nada disso, Renata disse, e havia algo na voz que não era defesa. Era genuíno. Era o som de alguém que está processando, que foi usada como instrumento de algo que não havia escolhido ser. Gustavo, eu não sabia. Eu sei que você não sabia, Felipe disse sem raiva. Por isso precisei ter certeza antes de falar. Gustavo Duarte havia construído sua vida sobre a crença de que era o mais capaz dos 3 filhos. Não era arrogância sem fundamento. Havia construído uma empresa genuinamente próspera. Havia tomado decisões corretas em momentos difíceis. Havia provado sua competência de formas concretas e mensuráveis. Mas havia algo embaixo disso. Algo que havia crescido junto com o sucesso como uma sombra que ninguém via, porque a luz era muito forte. Quando Arnaldo havia recusado o emprego em 2019, Gustavo havia interpretado aquilo como um julgamento. Como o pai dizendo, o que você construiu não é suficientemente bom para mim. Havia guardado aquela recusa num lugar onde guardava as coisas que doíam e que nunca seriam ditas, junto com a memória do pai que chegava tarde das obras quando eram crianças, que perdia reuniões de escola por compromissos de trabalho, que às vezes estava fisicamente presente, mas com a cabeça em projetos que só existiam nos papéis que espalhava pela mesa da sala. Quando a mãe adoeceu e o pai começou a aparecer menos, Gustavo havia encontrado a narrativa que havia estado procurando sem saber. A narrativa de que havia sempre sido o filho mais responsável, o que ficou, o que cuidou. Havia nutrido essa narrativa com a diligência de quem irriga uma planta. Cada depoimento de vizinho que dizia que Arnaldo raramente aparecia era uma colher de água. Cada ausência do pai no hospital era um feixe de sol. E quando Cristina, a namorada, surgiu na vida dele com a disponibilidade de testemunhar,
Ele havia aceitado sem examinar demais o que estava aceitando. Sobre o documento, o manuscrito com a assinatura de Marlene, Gustavo havia se convencido de que Marlene, de fato, havia dito aquilo. Havia se convencido tão completamente que a linha entre o que havia acontecido e o que havia desejado que acontecesse havia se apagado. Marlene havia dito muitas coisas nos últimos meses. Havia dito que estava com raiva, havia dito que sentia falta de Arnaldo, havia dito que não entendia por que ele sumia. E Gustavo havia pegado essas dores da mãe e havia construído sobre elas uma estrutura que no papel parecia sólida. Ele nunca havia visto a mãe assinar nada. Havia encontrado o documento numa gaveta da escrivaninha dela 3 semanas antes de ela morrer, quando foi ao apartamento para buscar alguns documentos. Era uma folha com a letra de Marlene. Sim, a letra era parecida. Havia julgado que a letra era dela, havia precisado que fosse dela. Havia levado para o advogado. Havia contratado peritos que disseram o que precisava ouvir. E havia acreditado. Ou havia feito de conta que acreditava, que é uma coisa diferente que às vezes parece igual por dentro. Agora, sentado naquela cadeira de carvalho, com os laudos periciais na frente e a foto do pai num leito de hospital, e a voz do irmão caçula ecoando pela sala, Gustavo ficou em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, tinha muita coisa, tinha anos de coisas, mas porque a primeira vez que o chão desaparece, o corpo inteiro fica ocupado simplesmente com não cair. Eu preciso fazer uma pergunta, Renata disse. Havia voltado para a cadeira, tinha os documentos abertos na frente, a caneta na mão, sem saber o que fazer com ela. Papai, Arnaldo olhou para ela. A mamãe sabia? Uma pausa. Que eu estava doente? Sim, Arnaldo ficou quieto por um momento. Depois assentiu. Descobriu sozinha. Em outubro do primeiro ano, encontrou a receita na gaveta. Renata fechou os olhos por um segundo. E ela não nos contou, Renata disse, mais para si mesma do que para qualquer pessoa. Pediu que não contasse. A voz de Arnaldo era suave, sem acusação. Disse que vocês já tinham bastante para carregar. Disse que ela ia lidar com o tratamento dela e eu ia lidar com o meu, e que quando tudo passasse a gente ia se sentar e conversar direito. Uma pausa pequena. O tudo não passou antes de ela ir. O silêncio que seguiu era diferente de todos os anteriores daquela manhã. Não era o silêncio de quem processa uma traição ou uma revelação chocante. Era o silêncio de quem se depara com a dimensão de uma perda que havia estado ali o tempo inteiro, mas que agora ficou maior. Não porque a perda cresceu, mas porque as pessoas na sala cresceram o suficiente para ver o tamanho real dela. Vera, a prima que havia dito que Marlene merecia mais, se levantou da cadeira sem uma palavra. Caminhou até a porta da sala, abriu-a, saiu. Não olhou para ninguém ao sair. Era a linguagem do corpo de quem não tem para onde ir, mas precisava ir de qualquer forma. Henrique e Darlene, os primos mais jovens, ficaram onde estavam, mas algo em suas posturas havia mudado. O jeito de quem quer se tornar invisível num espaço onde cometeram o erro de estar presente. Cláudio Ramos depositou os prontuários sobre a mesa com um cuidado que não havia existido no começo da reunião. Retirou os óculos, os limpou com o pano da própria camisa. Um gesto humano, pequeno, que revelava que por baixo do terno bege havia uma pessoa que também estava tendo um dia difícil. Senhor Arnaldo, o advogado disse, preciso ser honesto com o senhor. Pode falar. Diante das informações e documentação apresentadas hoje, especialmente os laudos periciais independentes e os registros médicos, não me é possível continuar representando seus filhos nesta questão. Há um conflito de informações que ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com o cuidado de alguém que percebe que está navegando perto de uma responsabilidade pessoal que não quer examinar em público, que exige que esta reunião seja encerrada e que o processo seja retomado em bases diferentes.
Gustavo olhou para o advogado com a expressão de quem acaba de perder o único aliado que lhe restava na sala. Bases diferentes, Gustavo repetiu. A voz havia perdido o volume. Era menor agora, mais próxima do tamanho real de um homem de 38 anos que havia cometido um erro que não sabia ainda como medir. O que não aconteceu naquela sala foi tão importante quanto o que aconteceu. Arnaldo não gritou com o filho. Não levantou a voz, não bateu na mesa, não rasgou documentos, não fez o discurso sobre traição e ingratidão que qualquer pessoa naquela posição teria o direito de fazer. Havia algo nele que havia aprendido. Talvez nas noites de hospital, talvez nos meses em que ficou em silêncio para não machucar Marlene. Talvez, simplesmente, em 61 anos de vida que haviam ensinado que a raiva consome mais quem a carrega do que quem a recebe. Que o grito não era o que precisava naquele momento. O que precisava naquele momento era simples e impossível ao mesmo tempo. Precisava que seus filhos o vissem. Não o réu, não o homem que havia sumido. Não o problema que precisava ser resolvido antes da divisão do apartamento e da poupança. Precisava que vissem o pai que havia acordado antes do sol por décadas, que havia construído pontes e viadutos que ainda estavam em pé, que havia feito quimioterapia em segredo para que a esposa pudesse fazer a própria quimioterapia com a atenção que merecia, que havia carregado essa divisão impossível por 24 meses sem pedir nada a ninguém, exceto ao filho caçula, que havia pedido apenas que ficasse quieto. Se eles vissem isso, tudo o mais, o apartamento, a poupança, o documento com a assinatura de Marlene, era detalhe. Detalhe importante, mas detalhe. Renata foi a primeira a chegar até isso. Ela se levantou pela segunda vez, mas desta vez não foi até a janela. Caminhou até o lado da mesa onde o pai estava sentado e ficou em pé ao lado da cadeira dele. Não sentou. Não tocou. Apenas ficou de pé, o que era uma linguagem corporal difícil de interpretar, mas que carregava algo de pedido de desculpas que as palavras ainda não conseguiam formar. Eu não sabia do câncer, ela disse de novo, mas desta vez havia camadas diferentes na frase. Não era defesa, era confissão. Não devia ter acreditado em tudo que o Gustavo disse sem verificar. Sou advogada. Sei melhor do que ninguém que uma versão precisa de prova antes de virar verdade. Uma pausa. Eu escolhi acreditar sem verificar porque era mais fácil. Arnaldo olhou para a filha. Eu sei, Renata. Isso não é desculpa. Não é, ele concordou. Mas é verdade. Gustavo estava imóvel na cadeira. Tinha os cotovelos sobre os joelhos, as mãos unidas na frente do rosto, numa postura que era ao mesmo tempo concentração e fuga. Como se estivesse rezando ou como se estivesse tentando desaparecer dentro de si mesmo. Felipe ficou do lado do pai. Gustavo. A voz de Arnaldo. O filho mais velho não levantou a cabeça. Gustavo, olha para mim. Demorou, mas o filho olhou. Arnaldo olhou para o filho com um olhar que não era de raiva nem de triunfo. Era de alguém que conhece aquele rosto desde que era um bebê gordo e engraçado que berrava às 3 da manhã, que sabe o nome de cada medo que esse homem carregou crescendo, que esteve nas noites de febre e nas manhãs de jogo de futebol, e nas formaturas, e nos fracassos, e nos sucessos, e em tudo que havia formado aquele homem de terno cinza, que agora parecia muito menor do que havia parecido quando entrou na sala. Você errou muito, Arnaldo disse, e vai ter que viver com isso. Gustavo fechou os olhos. Mas você é meu filho, Arnaldo continuou, e isso não muda. O processo que se seguiu àquela reunião levou 4 meses para ser resolvido, e cada mês custou algo diferente a cada pessoa envolvida. Cláudio Ramos retirou-se formalmente da representação dos filhos no dia seguinte. Quando Arnaldo contratou seu próprio advogado, uma jovem mulher chamada doutora Patrícia Yumi Saito, que havia sido indicada por um antigo colega de engenharia, os documentos apresentados pela pasta azul de Felipe tornaram o processo relativamente claro.
Os prontuários do Hospital das Clínicas de São Paulo estabeleciam, com precisão de datas e horários, que Arnaldo havia estado internado e em tratamento em São Paulo em diversas ocasiões em que havia sido afirmado, sob depoimento, que estava ausente sem motivo justificado. Os laudos periciais sobre a assinatura de Marlene foram o ponto mais delicado. Havia duas possibilidades, e nenhuma delas era simples. Ou Marlene havia assinado o documento num estado de lucidez, comprometida pelos medicamentos do estágio avançado do câncer, sem que ninguém tivesse registrado adequadamente as condições em que a assinatura foi colhida. Ou o documento havia sido elaborado por outra pessoa. Os laudos periciais indicavam incompatibilidade suficiente para que o documento não fosse aceito como válido sem uma investigação mais aprofundada que Gustavo, a esta altura, não tinha mais condições de sustentar, nem financeiras, nem emocionais. Gustavo não contestou. O processo seguiu sua lógica documental e a poupança foi restituída integralmente a Arnaldo. O apartamento no centro foi encaminhado para a mediação judicial, processo que se estenderia por mais alguns meses, mas que caminhava inequivocamente na direção do reconhecimento dos direitos de Arnaldo sobre o bem que havia sido construído durante o casamento. Cristina Tavares, a enfermeira namorada de Gustavo, não precisou ser confrontada publicamente. Simplesmente desapareceu da narrativa quando o contexto desapareceu. Gustavo e ela terminaram o relacionamento 3 semanas após a reunião, sem que o motivo fosse explicitado por nenhum dos dois para ninguém. Vera, a prima, enviou uma mensagem de texto para Arnaldo 2 meses depois. Dizia apenas: "Eu fui injusta. Me desculpe." Arnaldo respondeu: "Já esqueci." Não era verdade, mas era o tipo de generosidade que às vezes precisamos oferecer não porque o outro merece, mas porque nós precisamos de mais leveza para caminhar. Na semana seguinte à reunião, quando as poeiras tinham começado a assentar e os documentos estavam sendo processados pelos advogados, Arnaldo sentou em casa com a pasta de couro marrom sobre a mesa de fórmica da cozinha e a abriu completamente pela primeira vez em anos. Havia dentro dela um universo comprimido. O bilhetinho de Marlene de 1988, amarelado pelas décadas, com a letra arredondada que Arnaldo havia aprendido a reconhecer em qualquer contexto. Era o engenheiro mais bonito do mundo. A tinta estava desbotada nos cantos, mas as palavras ainda estavam lá, firmes como havia sido a mulher que as escreveu. Havia fotos antigas, obras concluídas, momentos de entrega de chaves, um Arnaldo mais jovem com capacete de obra e sorriso farto, cercado de trabalhadores que também sorriam porque o trabalho estava pronto e estava bom. Uma foto com Marlene numa noite de formatura que não era a dele nem a dela. Era a de um trabalhador da construção civil, o pedreiro Benedito, cujo filho havia se formado em administração de empresas e cujo diploma havia sido parcialmente financiado por Arnaldo durante 4 anos, sem que ninguém soubesse. Havia recibos, doações para a APAE, para um lar de idosos, para a reforma de uma escola municipal no bairro onde Arnaldo havia crescido, em Jaú, feita em silêncio em 2001, sem que a escola soubesse de quem vinha o dinheiro. E havia, no fundo da pasta, um envelope fechado. Arnaldo o reconheceu. Marlene o havia deixado para ele. Havia pedido ao médico, que era seu confidente, um oncologista chamado Dr. Marcos Freire, que a havia acompanhado nos últimos meses, que entregasse a Arnaldo depois que ela fosse. Doutor Freire havia entregado na semana do falecimento, e Arnaldo havia guardado na pasta sem abrir porque ainda não havia encontrado o momento certo, e talvez tivesse medo de que o momento certo nunca chegasse. Naquela noite, na mesa de fórmica da cozinha, com o café esfriando ao lado, Arnaldo abriu o envelope. A carta de Marlene tinha 2 páginas. Era a letra familiar, mas mais lenta. A letra de quem escreve com esforço, de quem escreve sabendo que será lido quando ela já não estiver para explicar. Arnaldo leu devagar,
uma vez, 3 vezes. Não existe o que transcrever de uma carta assim, sem diminuir o que ela era. Mas havia, entre outras coisas, uma linha que Arnaldo leu tantas vezes que a memorizou sem tentar. Sabe de uma coisa? A vida da gente foi mais bonita do que eu soube dizer enquanto estava dentro dela. Às vezes, a gente só consegue ver o tamanho das coisas quando já está do lado de fora olhando. Te amo com o que me sobrou. Arnaldo dobrou a carta e a colocou de volta no envelope. Colocou o envelope de volta no fundo da pasta. Fechou a pasta e ficou sentado na cozinha, em silêncio por um tempo que não soube medir. Renata Pinheiro pediu afastamento temporário do escritório onde trabalhava em São Paulo na segunda semana após a reunião. O pedido oficial era por razões pessoais e os sócios aprovaram sem fazer perguntas, porque ela havia construído ao longo de 10 anos um capital de credibilidade que permitia esse crédito. O que as razões eram de fato era mais difícil de nomear do que parecia. Não era culpa simples, não era arrependimento simples. Era o processo demorado e às vezes doloroso de uma pessoa inteligente reconhecendo que a inteligência não protege do erro, que às vezes, de fato, a torna mais eficiente. Ela havia usado sua competência jurídica para construir um caso contra o próprio pai. Havia convocado seu vocabulário técnico, sua capacidade analítica, suas ferramentas profissionais para fazer algo que, examinado no espelho, era o oposto do que essas ferramentas deveriam servir. Isso não é fácil de sentar do lado de uma coisa dessas. Exige um tipo de honestidade que é diferente da que se aprende na faculdade. Durante o afastamento, Renata foi a Ribeirão Preto 3 vezes. Nas 2 primeiras, ficou no apartamento que alugava quando visitava a cidade e não foi ver o pai. Na terceira foi. Arnaldo a recebeu com café e o bolo de fubá que sempre fez porque era o favorito de todos os 3 filhos. E eles ficaram sentados na cozinha falando de coisas que não eram o elefante na sala. A obra de um viaduto antigo de Ribeirão Preto que tinha sido reformado e que Arnaldo havia acompanhado anos atrás, o trabalho de Renata num caso de fusão corporativa que ela havia mencionado de passagem, o cachorro do vizinho que latia de madrugada e havia se tornado uma criatura mitológica nas histórias do condomínio. E então, quando o café esfriou e o silêncio foi ficando mais do que desconfortável, Renata disse: "Eu precisei saber que você estava bem antes de conseguir dizer que eu errei. Sei que isso não é a ordem certa." Arnaldo olhou para ela. "Qual é a ordem certa?" Ela não respondeu porque não havia resposta. Ele sabia que não havia. "Você está bem?" Ela perguntou então. E havia uma diferença nessa pergunta que era enorme. Não era a pergunta protocolar que se faz por educação. Era a pergunta de uma filha que quer saber de verdade como está o pai que fez quimioterapia em segredo. "Estou em remissão", Arnaldo disse, "desde novembro passado. O oncologista diz que os indicadores são bons." Renata fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, os olhos estavam marejados, e ela os fechou de novo com a expressão de quem está usando toda a disciplina disponível para não chorar naquele momento, naquele lugar, mas não está conseguindo completamente. "Fico feliz", ela disse, e a voz estava embargada, mas as palavras saíram. Arnaldo colocou a mão sobre a mão da filha na mesa. Apenas por um segundo, depois tirou. Gustavo Duarte não telefonou para o pai nos meses seguintes. Isso não era simplesmente silêncio ou orgulho. Era o silêncio particular de alguém que cometeu algo difícil de nomear e ainda não encontrou a linguagem para falar sobre isso, nem consigo mesmo. Havia perdido o processo judicial. A poupança havia sido restituída ao pai. O advogado havia encerrado a representação. A namorada havia sumido e havia ficado sozinho com a versão que havia construído por 2 anos, que agora
tinha todas as paredes de fora, mas nenhum chão. Havia dias em que Gustavo acordava e a primeira coisa que vinha era a imagem do pai ajoelhado no carpete da sala de reuniões, recolhendo papéis com as mãos que haviam construído coisas que ele mesmo havia passado anos tentando superar. Havia dias em que essa imagem era quase insuportável de carregar. Havia dias em que ele tentava reformulá-la. Tentava dizer para si mesmo que havia sido enganado, que havia sido vítima de circunstâncias, que havia feito o que fez por amor à mãe. E às vezes chegava perto de acreditar, mas sempre havia algo no fundo que sabia que não era bem assim. A construtora dele continuava crescendo. Os projetos chegavam, os contratos eram assinados, as obras avançavam. A vida cotidiana tinha uma inércia que não para por causa de nenhuma revelação numa sala de reuniões. Mas havia uma qualidade no silêncio de Gustavo depois daquela manhã de março que era diferente do silêncio de antes. Antes era o silêncio de quem está certo. Depois era o silêncio de quem está vivo. Ele não telefonou. Arnaldo não telefonou para ele também. Às vezes, a distância entre duas pessoas não é o oposto do amor. É apenas o espaço que o tempo precisa para trabalhar. No fim daquela terça-feira de março, quando os advogados haviam encerrado formalmente a reunião e as pessoas foram saindo da sala uma a uma com aquela leveza pesada de quem acabou de passar por algo que vai demorar a ser compreendido por completo, Arnaldo saiu pela porta com a pasta de couro marrom embaixo do braço. O corredor de mármore do escritório de Cláudio Ramos era longo e silencioso, com aquele silêncio de lugares onde o dinheiro mora, onde as vozes sempre foram abafadas porque vozes altas são consideradas pouco profissionais. Arnaldo caminhou por ele com os passos regulares de um homem que não tem pressa porque chegou aonde precisava chegar. No elevador, Felipe o esperava. Tinham o mesmo nariz, os dois. Aquele nariz levemente recurvado que era a herança da família Duarte, que Arnaldo herdara do pai e que havia passado para o filho caçula com a mesma fidelidade com que certas histórias passam de... Felipe estava com as mãos nos bolsos, olhando para os números do elevador com a expressão de quem já foi longe demais para fingir que está tudo bem. Você deveria ter me dito antes, Arnaldo disse quando as portas fecharam. Eu sei, os laudos periciais. Você tinha esses documentos há um mês e ficou quieto. Precisava ter tudo antes de falar. Felipe olhou para o pai. Precisava ter certeza de que quando falasse ia funcionar de verdade, que não ia dar margem para nenhuma saída. Arnaldo ficou quieto por um momento. As portas se abriram no térreo. Pareceu com a sua mãe, ele disse. Ela também ficava quieta até ter tudo pronto. Felipe não respondeu, mas algo no rosto dele mudou de uma forma pequena e muito importante. Eles saíram para a calçada de Ribeirão Preto num fim de tarde de março que havia esfriado ainda mais, com aquele vento do interior que não pede licença. A cidade estava no ritmo de quem está acabando o dia. Carros, buzinas distantes, o cheiro de fritura de uma lanchonete na esquina, uma banca de jornal com as últimas notícias do dia penduradas por clipes. Arnaldo parou na frente de uma padaria pequena, daquelas com balcão de mármore e banquetas altas, e o cheiro de pão fresco que parece quase deliberado, como se a padaria soubesse que está vendendo mais do que pão. Olhou para o filho. Quer um café? Felipe olhou para o pai, para a padaria, para o pai de novo. Quero. Não havia mais nada para dizer naquele momento, e isso era bom. Era o tipo de silêncio que não pesa, que não exige nada, que simplesmente existe entre duas pessoas que carregaram coisas pesadas demais e finalmente chegaram num lugar onde podem pousar o peso por um instante. Eles entraram. Sentaram em banquetas de plástico vermelho numa mesa de fórmica pequena perto da janela. A dona da padaria, uma mulher de avental florido, que provavelmente havia visto de tudo naquele balcão, trouxe 2 cafés coados, sem perguntar se queriam. Do lado de fora, Ribeirão Preto seguia. Carros passavam.
Uma mulher com sacolas de supermercado esperava o ônibus. Um menino em bicicleta passou pela calçada com a velocidade de quem tem 10 anos e nenhuma pressa de chegar. A cidade seguia como cidades seguem, sem saber de reuniões em salas de mármore, sem saber de documentos ou laudos periciais, ou silêncios de 24 meses, sem saber que algo havia sido resolvido ali, naquela tarde, num café coado, numa mesa de fórmica. Pai e filho beberam o café em silêncio, e aquele silêncio era a melhor coisa que havia acontecido naquele dia. Nos meses que se seguiram, as transformações não vieram como trovões. Vieram como vêm as coisas que mudam de verdade. Devagar, às vezes sem que a pessoa perceba na hora, só depois, quando olha para trás e vê que está num lugar diferente de onde estava. A doutora Patrícia Yumi Saito concluiu o processo em 4 meses e 6 dias. O apartamento no centro de Ribeirão Preto foi reconhecido como bem conjugal, e Arnaldo ficou com a metade que havia sido tentada nele. Não vendeu imediatamente, alugou, e o aluguel passou a complementar a poupança que havia sido restituída, criando uma estabilidade financeira modesta, mas real, que há 2 anos parecia impossível. A onco do Hospital das Clínicas de São Paulo confirmou a remissão completa do câncer de próstata em novembro. Arnaldo foi ao hospital naquele dia como qualquer outra consulta, de metrô, com a pasta de couro marrom embaixo do braço, porque havia levado para ter os documentos médicos na mão. Ouviu a notícia, agradeceu ao médico com um aperto de mão firme, saiu, caminhou até a padaria mais próxima e tomou um café. Depois ligou para Felipe. Remissão completa. No outro lado da linha, um silêncio de alguns segundos que tinha muitas camadas. Então a voz do filho caçula, que estava controlada, mas não completamente. Que bom, pai! Que bom! Arnaldo repetiu. E foi o suficiente. 1 ano e 3 meses depois da reunião de março, numa manhã de agosto quente e seca em Ribeirão Preto, Arnaldo Ferreira Duarte estava sentado numa sala de aula da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Ribeirão Preto. Não como aluno. Havia muito tempo que havia terminado os seus, mas como convidado especial de uma cerimônia de entrega de bolsas. O programa chamava-se Bolsas Marlene Duarte de Engenharia Civil e havia sido criado por Arnaldo nos meses após o fim do processo judicial, usando parte da poupança restituída para financiar bolsas de estudos para filhos de trabalhadores da construção civil, pedreiros, serventes, eletricistas, encanadores que quisessem cursar engenharia civil na cidade. O critério de seleção era simples: mérito acadêmico e necessidade financeira comprovada, sem burocracia desnecessária, sem comitês intermináveis. Uma professora da faculdade administrava o processo com a eficiência de quem acredita genuinamente no que está fazendo. Nesta primeira cerimônia, havia 6 bolsistas, 6 jovens entre 18 e 22 anos, alguns com atenção nervosa de quem está num lugar formal pela primeira vez, alguns com pais ou mães ao lado, que olhavam para os filhos com o olhar específico dos pais que sabem o que custou chegar até ali. O 5º bolsista a receber o certificado era um rapaz de 19 anos, chamado Mateus, filho de um pedreiro chamado Benedito Alves. O mesmo Benedito, cujo filho mais velho havia se formado em administração de empresas com ajuda financeira silenciosa de Arnaldo 23 anos atrás. Mateus era o filho caçula de Benedito, que havia conhecido Arnaldo quando ainda era pequeno, que havia crescido ouvindo o pai falar sobre o engenheiro que ajudou a família e que havia escolhido engenharia civil especificamente por causa disso. Quando Arnaldo colocou o certificado nas mãos de Mateus e os dois se olharam, houve um momento de reconhecimento que não precisava de palavras. O tipo de continuidade silenciosa que diz que algumas histórias são maiores do que as pessoas que as vivem, que um ato de bondade plantado em 2001 pode crescer e dar fruto em 2025 da forma que ninguém planejou, mas que faz todo o sentido. Benedito Alves estava na plateia com a esposa.
Quando Mateus voltou para o lugar, o pedreiro virou o rosto para o lado e ficou assim por um momento, com a mão sobre a boca, com os ombros levemente curvados. E não precisou explicar nada para ninguém. Felipe estava presente naquela cerimônia. Tinha viajado de Campinas na véspera e dormido no apartamento do pai, no quarto pequeno que Arnaldo havia deixado sempre arrumado, como se soubesse que alguém fosse usar eventualmente. Na manhã da cerimônia, os dois tomaram café juntos, enquanto Ribeirão Preto acordava pela janela. E Felipe disse que estava pensando em pedir transferência para Ribeirão Preto. A empresa onde trabalhava tinha uma filial na cidade e a conversa estava avançada. Arnaldo não disse nada imediatamente. Mexeu o café com a colherzinha que tilintou na xícara de porcelana que havia sido de Marlene. Não precisa ser por mim, ele disse afinal. Não é só por você, Felipe respondeu. É também, e aquilo era bom. Não perfeito, não resolvido, não sem as camadas de dor e de distância que os últimos 2 anos haviam deixado, mas bom no sentido real da palavra. A verdade de 2 pessoas que escolheram estar próximas não porque a vida as forçou, mas porque decidiram. Renata foi à cerimônia também, chegando atrasada de um voo de São Paulo, com aquela pontualidade relativa que é característica de pessoas que acumulam compromissos. Encontrou o pai no corredor depois da cerimônia, com o certificado dos bolsistas ainda na mão, e disse que havia entrado com pedido de licença não remunerada de 3 meses no escritório. Para quê? Arnaldo perguntou. Ainda não sei bem. Uma pausa. Talvez para descobrir o que eu faço quando não estou apenas sendo boa no que faço. Arnaldo a olhou. Ela tinha o jeito de Marlene de fazer observações que pareciam simples e carregavam mundos dentro delas. Teve de olhar para o outro lado por um segundo. Sua mãe teria gostado de ouvir isso. Renata assentiu, não disse mais nada. Mas havia alguma coisa nos ombros dela que estava diferente, mais afastados das orelhas, como quem soltou um peso que havia sido carregado com tanta constância que a pessoa havia parado de perceber que estava carregando. Gustavo não foi à cerimônia. Não havia sido convidado, mas soube pelo Felipe que aconteceria. Felipe havia mencionado de passagem numa ligação, sem insistência nem julgamento, porque era parte das notícias da família. Gustavo ouviu, disse, que bom, de um jeito que não era completamente vazio, mas também não era completamente cheio, e mudou de assunto. Havia algo que Gustavo estava fazendo naqueles meses que ninguém sabia ainda. Algo que começou pequeno e que havia crescido com a lógica das coisas que começamos sem saber muito bem por quê. Havia começado a visitar, uma vez por mês, um lar de idosos no bairro Alto do Ipiranga, em Ribeirão Preto. Não como doador, não como filantropo oficial, não com nome, apenas aparecia num sábado de manhã. Ficava algumas horas ajudando com o que precisava, consertando uma prateleira, pintando uma parede, conversando com os velhinhos que ficavam sentados no jardim, olhando para o movimento da rua. Ninguém na família sabia. Gustavo não havia contado. Era a primeira coisa que havia feito em muito tempo que era completamente dele. Não para ser visto, não para ser reconhecido, não para provar nada a ninguém. Talvez um dia ele telefonasse para o pai. Talvez não fosse tão cedo, mas havia algo diferente no silêncio de Gustavo agora. A diferença entre o silêncio de quem fechou uma porta e o silêncio de quem está sentado do outro lado da porta, reunindo coragem para abri-la. Na tarde em que a cerimônia terminou, depois que todos foram embora e a sala se esvaziou e a faculdade voltou ao seu ritmo de sempre, Arnaldo ficou sentado em uma das cadeiras da sala de aula vazia por alguns minutos. Tinha a pasta de couro marrom no colo. Era uma cena quase idêntica àquela manhã de março, um ano atrás, quando havia acordado cedo com ela ao lado da cama e saído para a reunião que havia mudado o que precisava ser mudado. Mas a qualidade do momento era completamente diferente. Diferente como é a diferença entre um peso que você carrega porque precisa e um peso que você carrega porque escolheu.
Arnaldo abriu a pasta uma vez, apenas para confirmar que o bilhetinho de Marlene ainda para o engenheiro mais bonito do mundo, que vai construir coisas tão lindas quanto o amor da gente. Ele fechou a pasta. Olhou para a sala vazia com aquele olhar de engenheiro que olha para espaços e pensa em suporte, em o que sustenta o quê. Via algo naquela sala que o fazia pensar no trabalho de décadas. Não o trabalho de concreto e metal, mas o outro. O de estar presente para as pessoas. O de fazer em silêncio o que precisava ser feito. O de construir com paciência coisas que duram mais do que qualquer material. Família não é apenas quem compartilha o sangue. Família é quem fica quando o chão desaparece. Família é quem recolhe os papéis espalhados no carpete sem precisar que ninguém perceba. Família é quem espera no elevador sem que você peça. Família é quem diz, quer um café, quando todo o resto acabou. Arnaldo Ferreira Duarte se levantou da cadeira, colocou a pasta de couro marrom embaixo do braço e saiu pela porta da sala de aula para a tarde de agosto de Ribeirão Preto, que estava quente e clara, como às vezes o interior de São Paulo fica em agosto. Com aquela luz de fim de tarde que faz as sombras ficarem compridas e os edifícios ficarem dourados, com aquela qualidade de luz que não consegue ser triste mesmo quando tenta. Lá fora, Felipe estava esperando. Os dois caminharam lado a lado pela calçada da cidade que o pai havia ajudado a construir, em direção a nenhum lugar em particular e em direção a algum lugar que ainda estava sendo construído, da única forma como as coisas verdadeiramente importantes são construídas. Dia por dia, com a paciência de quem sabe que o trabalho vale mais do que qualquer pressa. A cidade seguia ao redor deles, e isso era suficiente. Algumas pessoas constroem pontes de concreto e aço que atravessam rios e conectam cidades. Outras constroem pontes de silêncio e presença que atravessam anos de mal-entendidos e conectam famílias que quase se perderam. Arnaldo Ferreira Duarte havia feito os dois tipos e sabia que o segundo era mais difícil. Não porque exigia mais técnica, mas porque exigia mais coragem de permanecer quando seria mais fácil ir embora. A bondade verdadeira não grita para ser reconhecida. Ela apenas existe, silenciosa e firme, como uma estrutura bem construída. E um dia, às vezes anos depois, alguém passa por cima dela e chega onde precisa chegar, sem saber exatamente o quanto custou construir o caminho.